A paz do Senhor, meus amigos. Deus abençoe a todos. Uma excelente noite de domingo para todos nós. Que nós possamos aí ter uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, de alegria, uma semana cheia de realizações pessoais e coletivas também, por que não, né? A nossa família também, com nossa parentela, que nós possamos todos estar aí cobertos pela misericórdia de Deus nessa semana que se inicia hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero deixar uma palavra para os irmãos, que se encontra aqui em 2 Crônicas, capítulo 17, versículo de número 12, só a parte A do verso, tá bom? Que diz o texto assim: Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortaleza. Só isso aqui que eu quero. Eu não vou fechar o verso todo, porque a parte que me interessa nesse momento é essa parte aqui. Aqui nós estamos contando a história de um rei, o rei que inicia o seu reinado tomando algumas decisões, decisões essas que vai mudar completamente o seu futuro, completamente a sua maneira de governar. E quando nós chegamos aqui no versículo 12, o texto diz assim, 2 Crônica, capítulo de número 17, versículo 12, que diz assim: Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortaleza. Essa mensagem trazida aqui dentro do versículo 12, principalmente na parte A do texto, ela me chama bastante atenção, visto que a palavra de Deus aqui, ela diz que Josafá, ele foi ficando cada vez mais forte. Essa expressão ficando cada vez mais forte quer dizer que cada vez que ele permanecia, ou cada batalha, ou cada adversidade que ele enfrentava, ele ficava mais e mais forte. Isso fala de amadurecimento espiritual. Esse texto fala de ganhar experiências com Deus. Existem muitos irmãos aí que já tem 4, 5, 6, 10 anos de cristão e ainda está agindo como alguém que é fraco, como alguém que ainda não está pronto, quando alguém que ainda não está preparado. O texto aqui diz que ele foi ficando cada vez mais forte. Isso significa que cada dia que passava, Josafá evoluía, e evoluía, e evoluía, até chegar ao ponto dele conseguir construir fortalezas para si. Isso significa até o momento que ele conseguiu criar uma estrutura em sua volta, não só para garantir a segurança dele, mas também a segurança daqueles que estão à sua volta. Nós olhamos para o cristianismo de hoje e, por incrível que pareça, às vezes as pessoas olham para você e falam: olha, eu tenho 15 anos de cristão. Mas quando você olha para a atitude dessa pessoa, quando você olha para o que essa pessoa está praticando, pela forma que essa pessoa serve a Deus, você fala: peraí, mas tem alguma coisa errada. Porque uma criança com 5 anos de idade, 6 anos de idade, ela já tem mais ou menos uma noção, ela já tem mais ou menos assim uma facilidade para ler, para estudar, para entender algumas coisas. Não é normal uma criança chegar aí aos seus 10, 12 anos e ela não ter um entendimento definido. Certamente, se isso acontecer, é porque ela tem algum problema dentro do seu próprio organismo, seja mental, ou seja algum distúrbio no seu próprio corpo que impossibilita ela de conseguir alcançar o êxito daquilo que ela busca. Mas o normal é que ela consiga. Porém, nós olhamos para os crentes de 5, 6 anos hoje, a impressão que a gente tem é que a gente está lidando com alguém 6 meses. Coisas que você não conseguiria jamais admitir que uma pessoa que tem 7, 8, 10, 12 anos de cristão, você vê na vida de pessoas que servem a Cristo hoje. Então esse texto me chama a atenção para essa pequena coisinha chamada maturidade espiritual. Aqui está dizendo que Josafá ele crescia, e cada vez que ele crescia, ele se fortalecia. E cada vez que ele fortalecia, ele construía as fortalezas. A fortaleza aqui, ela representa o depósito, ela representa aquele tempo que você se dedicou a Deus. O apóstolo Paulo diz que nós devemos guardar o bom depósito para com o Senhor. Meus queridos,
O texto em questão diz: Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortaleza. Quanto tempo ainda você vai levar na presença de Deus para poder começar a construir sua fortaleza? Porque Josafá ele já foi entrando para tomar posse do reino e já foi começando a trabalhar e foi começando a crescer. Nós temos que entender que da mesma maneira que a tua vida pessoal, amorosa, financeira, profissional cresce, a tua vida com Deus também precisa crescer. Não dá para você crescer em todas as áreas da sua vida e começar agindo, e continuar, aliás, agindo na tua vida espiritual como se fosse uma criança, cometendo erros primários, cometendo coisas assim que não se espera nem de uma criança. E muitas vezes a gente comete. Nós sabemos que nós precisamos orar, mas nós não oramos. Nós sabemos que precisamos ler a Bíblia, mas muitos não leem. Nós sabemos que nós precisamos consagrar, mas nem todos consagram. Nós sabemos que temos que buscar a Deus e honrá-lo de todo o coração, mas nem todos estão buscando. Muitos estão procurando a Deus apenas pelo que Deus pode dar, e não pelo que Deus é. Então o texto aqui me chama a atenção porque ele fala que Josafá foi ficando cada vez mais forte e construiu fortaleza. Em outras palavras, ele construiu um depósito, ele tinha um depósito que ele podia contar. E eu, e você, e nós, temos ou não temos depósito? Se hoje o céu fechar, se hoje Deus resolver nos provar, se hoje Deus permitir que o inimigo te prova, você tem depósito suficiente para passar pela prova ou você vai desviar na primeira semana? Vai desviar no primeiro dia? Vai desviar no primeiro mês? Porque nós não sabemos quanto tempo Deus vai provar. Nós sabemos que Deus prova quem Ele ama. E se Ele decidir provar você hoje, o que você construiu, edificou, fortaleceu na presença dEle, é suficiente para fazer você passar por essa prova e não desistir? Pense nisso. Analise. Reflita. E se você perceber que você não está apto, eu quero te dar um conselho. Ainda dá tempo de construir essa fortaleza. Ainda dá tempo de buscar essa maturidade espiritual. Ainda dá tempo. Mas vai chegar um momento que não dá mais. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã. Querendo Deus, nós estamos de volta.